começar mais uma vez nosso estudo, abençoado, graças a Deus. E mais uma vez, vamos iniciar como sempre, agradecendo pela oportunidade. Então vou convidar vocês a encher o peito de ar, enche o peito de ar e solta, respira, feche seus olhos. Busque agora então entrar em sintonia com você mesmo. Traga o seu pensamento, a sua concentração para o momento presente. Concentre-se no aqui e no agora. Esteja 100% aqui. Que a correria, a rotina do seu dia a dia, do trabalho, de casa, fique do portão para fora, para que a partir de agora você absorva ao máximo tudo que vamos aprender nesta noite. Vamos agradecer a Deus, aos nossos mentores espirituais, que estão sempre aqui nos auxiliando, nos amparando, nos trazendo o entendimento e a intuição necessária. E com esse sentimento de gratidão, nós começamos agora a irradiar. Irradie. Respire. Irradie em torno de si mesmo, energia à sua volta, irradie todo o ambiente neste momento. Isso, irradie. E com um sentimento de gratidão, nós oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Respire fundo. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos então começar essa noite maravilhosa. E hoje a gente vai dar continuidade, da última aula que a gente estava falando sobre a conexão mediúnica, onde a gente aprendeu que, vamos só dar uma recapituladinha rápida, o pensamento, a comunicação com os espíritos é feita pelo pensamento. Então, como que acontece? O espírito se comunica com você através do pensamento. Esse pensamento, o médium recebe esse pensamento na sua essência, sem as vestes das palavras, e passa pelo seu cérebro, passa pela sua mente, passa pelo seu cérebro, através de uma glândula chamada pineal, ou epífise, como nosso amigo André Luiz gosta de chamá-la, Os dois nomes representam esta glândula, que é a que capta essas ondas eletromagnéticas, converte elas de um tipo de onda que o cérebro entende, chamadas ondas neuropsíquicas, e aí a mensagem é, vamos dizer assim, decodificada. Sabe quando você manda uma mensagem pelo celular, Aí você manda a mensagem vai codificada, O seu aparelho transmissor, você manda a mensagem, ele codifica a mensagem e ela vai. O aparelho receptor recebe a mensagem codificada, decodifica e transforma ela numa mensagem que seja capaz de ser lida, seja legível para você entender. Então a glândula pineal faz esse papel de codificar e decodificar, ou seja, transformar as ondas eletromagnéticas em ondas neuropsíquicas e vice-versa, quando ele transmite e quando ele recebe. Essa é a função da glândula pineal.
E eu tenho certeza absoluta que vocês leram os 2 capítulos do livro Missionário da Luz. Esse livro é maravilhoso. Ele é um livro que, na minha opinião, eu sou assim, suspeito para falar, mas ele, na minha opinião, é muito superior ao nosso lado. Né? E é um livro que tem todos os processos que nós trabalhamos aqui: tratamento, desobsessão, passe, a explicação que o instrutor Alexandre dá para todas as situações, ela é maravilhosa. E vai muito, assim, a gente está estudando no mercado, está finalizando, e o que acontece? Muito do que a gente aprende aqui no curso lá é exemplificado, então a gente ainda dá mais. Ele é mais técnico, né? Ele é bem mais técnico que o nosso, porque o nosso lar é um primeiro, meio que uma introdução inicial, né? Para dizer que existe. E esse é um estudo mesmo. O André Luiz já está naquela fase que está fazendo os estudos, as excursões dele programadas para estudo. Né? Tanto esse quanto os domingos da mediunidade, não sei se vocês já leram, que segue essa mesma linha. Super técnico. Parece que o Missionário da Luz é uma continuação. Só muda o mentor, mas é muito parecido a conduta, a forma que ele vai agindo, visitando os lugares e vai recebendo as informações do instrutor. É muito parecido. Bom, agora eu vou precisar que vocês peguem a apostila de vocês aí na primeira página para a gente continuar esse assunto, né? Esse assunto tem a ver com o que a gente viu até agora, e a gente vai começar a ver agora como é que esse negócio na prática. E esse texto aqui do Herculano Pires, do livro Mediunidade, ele explica na prática como funciona essa conexão mediúnica. Por isso o nome desse item é o ato mediúnico, é a prática do negócio. Vamos lá. Essas vibrações irradiam-se do seu corpo espiritual, atingindo o corpo espiritual do médium. Então, nessa frase ele está se referindo ao quê? Que a vibração do espírito irradia do corpo perispiritual do espírito e atinge o corpo perispiritual do médium. Conexão entre perispíritos, do espírito e do médium, certo? A esse toque vibratório, lembra que tudo é vibração, tudo é frequência. A esse toque vibratório, semelhante a um brando choque elétrico, reage o perispírito do médium. Então ele recebe como se tivesse um suave choque. Ele percebe essa energia que conecta com ele. Realiza-se então a fusão fluídica. Olha o nome, fusão fluídica. O que é fusão? Alguém sabe explicar o que é fusão? União de corpos. Forma vulgar de entender é uma mistura. Uma junção, uma conexão, uma fusão, uma mistura de fluidos. Por isso ele chama, por quê? Porque tem o fluido do médium e o fluido do espírito. Por isso ele fala fusão fluídica. Há uma simultânea alteração no psiquismo de ambos, na mente de ambos. Cada um assimila um pouco do outro. Uma percepção visual desse momento comove o vidente que tem a ventura de captá-la. Ou seja, que altera essa conexão, altera a mente, o psiquismo de ambos, do médium e do espírito. E cada um se conecta ao outro. Lembra da gente falar? É uma conexão. Então, cada um percebe um pouco do outro. O médium do espírito e o espírito do médium se conectam. Aí, se alguém tivesse a condição de ver esse processo, né, se o médium vidente, nesse caso, estivesse assistindo essa conexão, como ele fala aqui, uma percepção visual desse momento, comoveria o vidente que tem a ventura de captar. Ele ficaria comovido, emocionado com aquilo. Por quê? As irradiações perispirituais projetam sobre o rosto do médium a máscara transparente do espírito. Olha que bacana. Vou fazer um adendo aqui.
essa conexão que ele está citando seria uma conexão com um espírito de luz, um bom espírito, tá? Aqui não é um caso de socorro espiritual, aqui é um caso de uma mensagem de um mentor, de um espírito bom, que vai passar uma mensagem edificante no caso, tá? Então o que ele está vendo? Ele vê o processo da conexão e ele vê que a imagem do rosto do espírito sobrepõe o rosto do médium, como se fosse uma máscara. Olha que interessante. Ali estão fundidos e ao mesmo tempo distintos o semblante radioso do espírito e o semblante humano do médium, iluminado pelo suave clarão da realidade espiritual. Olha que bacana. O rosto do espírito sobrepõe o rosto do médium, como se fosse uma máscara de luz, como se fosse uma projeção. Se pegasse um projetor e projetasse a imagem no rosto da pessoa. Essa superposição de planos dá aos videntes a impressão de que o espírito comunicante se incorpora no médium. Olha que interessante. Daí a errônea, vou frisar essa palavra, errônea denominação de incorporação para as manifestações orais. O que se dá não é uma incorporação, mas uma interpretação psíquica, como a da luz atravessando uma vidraça. Então olha só, não é uma incorporação, mas sim uma interpenetração psíquica, como a luz atravessando a vidraça. É igual você tem um vidro, uma janela, você tem um copo, um objeto em cima de uma mesa dentro do quarto, que está de frente à janela. A luz bate na janela, atravessa, reflete no copo. Então, se é a luz do sol da manhã, aquela luz amarela, o copo vai ficar amarelado, por causa da luz do sol que está externa. Mas a vidraça permitiu essa luz passar. É mais ou menos isso. É como se o médium permitisse a luz do espírito ali aparecer, para o vidente, claro. Ligados aos centros vitais de ambos, o espírito se manifesta emocionado, reintegrando-se nas sensações da vida terrena, sem sentir o peso da carne. O médium, por sua vez, experimenta a leveza do espírito sem perder a consciência de sua natureza carnal, e fala ao sopro do espírito como um intérprete que não se dá o trabalho da tradução. Gente, olha que legal. Ele se conecta nos centros vitais, nas energias fluídicas de ambos. O espírito percebe, tem as percepções das sensações físicas que o médium tem, ao mesmo tempo que o médium tem as percepções espirituais do espírito, aquela sensação de leveza que tem o espírito que está despojado do corpo físico, que não está encarnado, né? É uma simbiose, percebe? É uma via de mão dupla. É uma simbiose, por isso que ele falou fusão fluídica, né? Eu não sabia que o espírito ele sentia, por exemplo, o fato de ele estar próximo a mim, encarnado, a minha sensação da carne. Eu achava que só eu sentia a leveza. Não, é a via de mão dupla, igual você falou. É de ambos os lados. De ambos os lados. Até aqui está claro o que o Herculano Pires falou. Olha que bacana que ele faz essa representação do quadro mediúnico aí, da conexão. A conexão das energias, mente com mente, a imagem que é projetada pelo espírito, as sensações de ambos. Olha que bacana isso, né? Então ele faz uma pintura prática dessa conexão mediúnica. Tá. E quanto a essa fusão fluídica? Bom, essa conexão se dá mente a mente e vai para o sistema
nervoso. Olha aí, uma representação gráfica, né? Talvez até grosseira, mas que dá para a gente entender um pouco. Mente, suponhamos que essa mulher seja o espírito. Ela emana seu pensamento fluidicamente, e o cérebro do médium aqui, como se ele estivesse no raio-x, recebe o fluido através da glândula pineal, que transmite toda essa informação pelo sistema nervoso. Olha só, o sistema nervoso que se ramifica por todo o corpo, transmitindo toda a informação que chega aqui. Digamos que a glândula pineal é a porta de entrada, e ali no cérebro ele distribui esses impulsos, essas informações recebidas por todo o sistema nervoso do médium. Por isso que hoje, estudando lá com o Gregório, eu entendi que, você falando disso agora, me veio isso na cabeça. Então quer dizer que, por isso que quando a gente está no trabalho de obsessão e chega um espírito muito ruim, nós sentimos tudo que ele sente. Lógico. Porque se ele manda a informação através do pensamento e o meu sistema nervoso recebe, automaticamente eu fico ruim exatamente como Foi o que a gente falou na última aula da glândula pineal, lembra? Recapitulando, o que a glândula pineal faz? Cuida do nosso ritmo, ela controla a nossa sensação de ritmo, de períodos, se é noite, se é dia, se é mês, se é ano. É a glândula pineal que faz esse controle na nossa mente. Controla a nossa fisiologia, o funcionamento dos órgãos. Isso eu estou falando fisicamente. Funcionamento dos órgãos. Controla a nossa fisiologia, o nosso ritmo. E já que ela controla, e está no sistema límbico, que também controla o quê? Os nossos comportamentos e os nossos sentimentos. Sistema límbico. Todas as sensações que a gente sente é percebida pela glândula pineal do sistema límbico do nosso cérebro. Aí, se ela é responsável por isso tudo, e ela que conecta com o espírito, ela vai receber do espírito as informações do que ele está sentindo, e ela vai ser capaz de transmitir para o corpo o que o espírito está sentindo, porque ela controla isso no corpo. Entendeu? Através do sistema nervoso. E é interessante também, até pensando pela via de mão dupla, que nós, quando estamos aqui em qualquer trabalho, a gente tem que estar extremamente bem fisicamente, não pode ter comida pesada, justamente porque o espírito ele sente. Eu não posso estar com raiva pra cá, entendeu? Porque senão ele não vai querer se aproximar do espírito. Né? Oi, verdade? o missionário do primeiro capítulo fala sobre isso, que estava tendo uma reunião e tinha 18 pessoas na mesa e só 6 parece que tinha capacidade para receber. Viu primeiro por que eu pedi para ler? Segundo, viu como que ele exemplifica isso tudo que a gente está aprendendo de uma forma prática ali? Terceiro, padrão vibratório. Se eu não estou me sentindo bem, eu estou com raiva. Lembra quando a gente estudou padrão vibratório? Que a gente falou o medo, a raiva, a tristeza são baixas frequências. O meu corpo está sentindo isso, meu espírito está sentindo, e os espíritos que vão se conectar a mim vão sentir. Ou seja, eu saio da frequência alta e abaixo dela, seja com uma má alimentação, seja com mal-estar físico, seja com sensações ou sentimentos de baixa frequência, medo, raiva, tristeza, mágoa, vingança, ódio, etc. Eu não vou conseguir me conectar. Imagina, eles estão numa outra frequência. Mas aí entra outra coisa também, né? Não é todo espírito que consegue se conectar comigo, não. Ele tem que ter afinidade. Afinidade, padrão vibratório, sintonia, frequência, que eu estou falando. Entendeu? Não, a sua glândula eu pineal. estou falando o seguinte, que nem todos os espíritos conseguem comunicar comigo. Não, É isso que eu tô falando.
Tudo é sintonia. Lembra da gente estudar isso? Tudo é sintonia. Pode acontecer, Cristiano, e você tem afinidade. Você não tem afinidade com todos os espíritos. Por quê? Porque é sintonia. Você vai se sintonizar. Mas pode acontecer que você tenha afinidade com o espírito, só que naquele dia você não estar bem, não está em sintonia positiva. E ali, mesmo tendo afinidade, você não consegue se conectar. Seu mentor, por exemplo, se você não estiver bem, você não vai conseguir conectar com ele. Isso acontece. Entendeu? A glândula pineal, se o seu corpo está mal, ela sabe, ela está percebendo tudo, porque ela é um canal de recepção e transmissão. Então, se o seu corpo está mal, ela está transmitindo as sensações ruins que você está tendo. Tá, e se por acaso, se eu não quiser conectar com o espírito que quer falar comigo, eu posso? Não, tipo assim, quando o caso já. Esse geralmente Entendeu? Exige. Igual no caso aqui, igual eu estou sentindo energia. Vai ter um irmãozinho que queria falar com ela. Se ela fala assim, não, eu não quero. Tipo, se ela não Não, assim não. Aí não, pai. Não sei. Ó, vamos lembrar? Tudo é padrão vibratório. Tá. Sintonia, frequência. E agora a gente entendeu o mecanismo dessa frequência no corpo, pela glândula pineal. Entendeu que a conexão é assim que é feita. Passa pelo cérebro primeiro. Tá. Se eu estou numa frequência vibratória aqui, chegar um espírito para se conectar comigo, eu sou um médium iniciante, psicofônico, né? Psicofônico, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, vou explicar melhor. Mas aí o espírito chega e vai se conectar comigo, porque eu estou na mesma frequência dele. Então eu estou percebendo as energias dele. Como é que eu não me conecto com ele? Saindo da sintonia. É a única forma. Não adianta eu falar assim, eu não quero. Você falar, não quero, aí que ele vai aí que você está conectando Aí, nele. meu filho, ó, super bom. Agora, se você trabalhar a sua reforma íntima, se você trabalhar o seu estado interno, o que é estado interno? Como você está se sentindo, os tipos de pensamento que você está tendo naquele momento. Por isso que Jesus falou, orai e vigiai. Se você buscar aumentar a sua frequência, mudar a sua frequência, você vai se desconectar. Então aí sim é a chavinha. Essa é a forma de você dizer não quero para o espírito. Entendeu? Mas para isso, o que precisa? Desenvolvimento, treinamento, estudo, prática, etc. É simples e fácil. Não é simples, por quê? Porque a gente tende a permanecer na mesma frequência. A gente tende a ficar ali na reclamação, no pensamento negativo, na frequência baixa. E a gente tem dificuldade de sair disso, de sair dessa frequência, sair dessa conexão. Mas é possível. Inclusive, mesmo aproveitando o trecho lá no Dicionário da Rua, tem uma sessão lá de desobsessão, tem já na parte final do livro. E aí o instrutor, o Alexandre, ele fala o seguinte: tem obsessores que estão com você há séculos, que não vai ser apenas um trabalho magnético que vai simplesmente tirá-lo. É um trabalho muito grande de reforma íntima para você conseguir evoluir, para que o espírito comece até a ficar disciplinado. Tá? Ali que eu obsidiano, ele começa a ficar mais disciplinado. E aí é uma evolução dos dois. Dos dois, aí você vira um campo de iluminação para ele. Quando a gente for estudar sobre obsessão, a gente vai mergulhar nesse assunto. Vai entender bem na prática esse assunto. Mas em termos de mediunidade, é isso, é você mudar seu padrão vibratório. Porque ali ele entrou num outro campo, que é o campo da obsessão, que aí é uma conexão muito mais, vamos dizer assim, mais forte. É uma conexão que depende muito mais ainda da reforma íntima, de ambos, tanto do médium quanto do espírito, né? A gente vai mergulhar mais nesse assunto. Aí, esse processo que é feito dessa forma, conexão em mente, que desce para o sistema nervoso, ali
no médium, no sistema nervoso do médium, ele vai desenvolver um tipo de mediunidade na qual ele tem maior flexibilidade. Como assim tipo de mediunidade? Ele pode desenvolver a fala, que é o que nós vamos começar a estudar hoje, que é a psicofonia, a audição, a visão, e entre outras inúmeras que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o processo, independente de qual tipo de mediunidade, psicografia, psicofonia, vidência, audição, independente do tipo de mediunidade, o processo é esse. É esse o processo. E aí, no médium, ele vai acessar o sistema, através do sistema nervoso, o órgão que tem mais facilidade, ou como diz Kardec, flexibilidade para manifestar. Olha aí, no item 166 do livro dos médiuns, sobre os médiuns falantes: o espírito, querendo se comunicar, se serve do órgão na qual encontra mais flexibilidade no médium. Entende? E como é que ele sabe qual é o órgão que tem mais flexibilidade no médium? Como? Como que o espírito sabe qual é o tipo de mediunidade do médium? Por qual caminho ele tem mais facilidade de expressar aquela comunicação? Como que o espírito sabe? Como que a hora que ele chega para transmitir a mensagem, ele vai saber? Porque ele fala assim, ele se serve do órgão, aqui órgão, corpo físico, tá? Órgão no qual encontra mais flexibilidade. Como é que o espírito sabe disso? Isso! A pineal O sistema nervoso, ó. Olha a ligação aqui. Ele conecta com tudo no médium ali, ó. Todo o sistema nervoso. Então, a hora que ele faz a conexão, ele já vai perceber instantaneamente por onde tem a facilidade. Esse médium, por exemplo, de psicografia, ou médium audiente, ou seja, ele só escuta. Ele vai perceber uma conexão íntima ali. Sistema nervoso. Tá? Sistema nervoso. Isso faz com que a gente conclua todo o caminho que o pensamento percorre na conexão mediúnica, ou melhor dizendo, no ato mediúnico. Qual que é o caminho? Esse gráfico que você tem na apostila, que está aqui também no slide. Qual é o caminho do pensamento? Olha lá, a origem. Ele sai da mente do espírito, vai para a mente do médium. Aqui, nesse primeiro processo, é um caminho perispiritual, ok? Perispírito com perispírito igual, a gente acabou de ver. Aqui na mente do médium, ele vai passar pela glândula pineal do corpo físico, do corpo perispiritual para o corpo físico. Lembrando que o perispírito é uma cópia do corpo físico. Então você tem a glândula pineal do perispírito, que transmite para a glândula pineal do corpo físico. E na glândula pineal aqui passa a ser já um processo físico. Transmite para o sistema nervoso do médium e vai para o órgão que vai transmitir ou revelar a comunicação. Pode ser a mão para escrever, pode ser a garganta para falar, pode ser os olhos. Os olhos que eu digo, o sistema nervoso dele ligado à visão, que ele vai perceber a imagem que ele precisa ver. Nem sempre o vidente vê com o olho, ou seja, a imagem que o vidente vê, ele às vezes está com o olho fechado e está vendo. Então não é o olho físico, sistema nervoso, isso mesmo. Tá? Está vendo? É esse o caminho. Mente de um, mente para o outro, glândula pineal, sistema nervoso, órgão. Beleza? Ficou claro aí? Nós acabamos de encerrar o processo de conexão mediúnica. Tá. Todo o curso caminhou para a gente entender esse processo. Vou dar
Mesmo processo. Ah, eles não têm Mente de um, mente de outro. Perispírito. Todo espírito tem perispírito. Ah, isso eu Mas- só transmito por perispírito dele. Isso. É. Perispírito. Perispírito com perispírito. Até por isso que quando você faz, por exemplo, uma corrente de oração para alguém, faz sentido. Entendeu? Porque como é mente. Perfeito, velho. Então, como é mente a mente, então você está transmitindo a energia. Ou seja, isso não está circunscrito no ambiente espírito e mente. Desencarnado e encarnado. Pode ser desencarnado, encarnado, encarnado, desencarnado, encarnado, encarnado, Desencarnado, desencarnado. desencarnado, desencarnado. Perfeito, velho. Perfeito. Lembra quando a gente foi falar sobre a comunicação, que fala a comunicação dos espíritos é feita pelo pensamento. Acabamos de entender como. O processo, entre aspas, mecânico dessa comunicação é assim, independente se a pessoa está encarnada ou não, é assim, pensamento com pensamento. E aí, o médium encarnado é que vai interpretar aquela mensagem e vai colocar as vestes das palavras. Fato é que cada mediunidade é única, como cada ser humano é único. Pode ser que o mesmo espírito transmita a mesma mensagem para dois médiuns diferentes. A mensagem no fundo vai ser a mesma, mas na forma pode ser diferente. Eles podem utilizar-se de palavras diferentes para passar aquela mensagem, mas se você for analisar, a mensagem é a mesma. Mais uma prova que a comunicação é pelo pensamento. É a ideia que é transmitida. Entende? É a ideia que vale, não a palavra, é a ideia. Entendeu, Beto? Então o Espírito se comunica pela ideia. Acho que essa palavra ela clarifica mais ainda, né? Você comunica-se pela ideia do Espírito, que forma a sua ideia, e aí você transmite através das suas palavras. Beleza? Próximo. Fechou? Pô, pensamento, então, ó. Porca. Pensamento tem um poder que a gente nem imagina. Você pensa, logo. Vai. Quem que falou essa frase? Penso, logo existo. Descartes. Essa frase é perfeita. Penso, logo existo. Essa frase prova que eu sou uma individualização da inteligência. E o conceito de individualização da inteligência é o conceito de espírito. É o conceito que Kardec trouxe para espírito. O que é espírito? É a individualização da inteligência. Sou eu, você, somos nós. Fizeram dentro da psicologia, fizeram meio que uma correção, falando que se existo, logo penso. Não é uma via de mão dupla? Beleza. Entendemos então a conexão mediúnica, o ato mediúnico. Isso faz com que a gente encerre o capítulo 7 nesse terceiro módulo. Não, para encerrar mesmo, eu preciso só dar uma pincelada numa coisa. Eu não falei que a conexão do espírito ele vai se apropriar do órgão do médium que tem mais flexibilidade, ou seja, vai depender do tipo de mediunidade que aquela mensagem vai ser transmitida, né? De acordo com cada médium, certo? Então, que tipos de mediunidade que existem? Kardec nos trouxe que os médiuns são divididos em dois grandes grupos. Dois grandes grupos. Os médiuns de efeitos físicos e os médiuns de efeitos intelectuais. Lembrando que o processo de conexão mediúnica aqui está aqui. O que nós acabamos de entender e estudar, nós não estamos falando de conexão
de mente. Então nós estamos falando de comunicação intelectual, tá? É isso aqui que nós estamos entendendo. Mas os médios são divididos em dois grandes grupos: os de efeitos físicos e os de efeitos intelectuais. O que são esses dois grupos? Os de efeitos físicos, eles acessam coisas materiais. Utiliza-se da sua energia, da sua mediunidade, do seu fluido próprio do médium, fluido animal, que se conecta com o fluido universal, e ele acessa coisas materiais. E a gente vai ver aqui alguns exemplos. E já os de efeito intelectual são as comunicações inteligentes, que é o que eu acabei de falar da ideia. Toda vez que você transmite uma ideia, um pensamento, é uma comunicação inteligente, está dentro de efeitos intelectuais. Ok? Dois grandes grupos. Vamos entender quais são os tipos dentro desses grupos. Para os efeitos físicos, nós temos os tiptólogos. O que é isso? Que nome é esse? Tiptólogo é aquele médium que é capaz de produzir ruídos, pancadas, sons de pancadas. Isso aconteceu muito naquela época das mesas girantes, quando Kardec foi começar a pesquisar a causa dos fenômenos. Então, além das mesas se moverem, flutuarem, ouvia-se muitas pancadas, barulho de coisas arrastando, batida, parecendo batida em madeira, batida na parede. E eram sons fortes, muito fortes, que chegavam a vibrar mesmo o ambiente. Então, o médium que tem a capacidade de produzir esses efeitos se chama tiptólogo, ok? Produz efeitos de ruídos e pancadas. Outro médium de efeito físico, translações ou suspensões. Eles podem fazer com que objetos se movam ou se suspendam no ar. Imagina, você está aqui, aí o seu caderno começa a flutuar. Existem médiums que produzem esses efeitos. Esse tipólogos com essas transações e suspensões meio que dá uma confundida, porque é um pouco parecido. Não, porque o tiptólogo é som. Entendeu? É som. Você vai ouvir pancadas, ouvir barulho, pancada. O translação ou suspensão, você vai ver o objeto se mexer mesmo. Entendeu? Aí é claro que aonde que confunde? Se o objeto, por exemplo, suponhamos que a cadeira ele começou a levitar e ela vai cair no chão, ela vai produzir um barulho, mas é porque ela levitou de verdade. O tiptólogo não precisa mexer nada, não mexe, você não vê o objeto mexer, você só ouve o som da pancada, do barulho, entendeu? O ruído. Atenção nesse próximo, porque mais pra frente a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Aqui nós vamos falar de efeito físico. Os médios de efeito físico musical são aqueles que, por exemplo, nós estamos aqui, tem um piano aqui no ambiente, Ele toca assim. e o piano começa a tocar sozinho. Entende? Nós estamos falando aqui de fenômenos, tá? Efeitos físicos são fenômenos, tá? Então, o piano toca. Por quê? O espírito utiliza-se do fluido do médium para tocar o piano. Então, como você não vê o espírito, parece que o instrumento está tocando sozinho. É um espírito que está ali tocando, mas o espírito está lá tocando, pondo o dedo lá? Não. Ele está manipulando o fluido do médium para ter acesso ao piano e fazer o piano funcionar. É como se o piano ganhasse uma vida temporária e o espírito controlasse ele. É por isso Entende? que lá nos Estados Unidos eles falam muito de Paranormalidade. Paranormais, isso. Paranormalidade. Por isso que existe isso lá, porque isso acontece muito lá. E eu acabei de explicar aqui a única forma que existe de um espírito agir sobre a matéria. Espírito não tem acesso sobre a matéria. Não tem. A não ser através de um médium de efeito físico.
O espírito só consegue fazer um objeto se mexer, fazer ruído, fazer um instrumento tocar, se tiver um médium de efeito físico, e ele vai se utilizar da mediunidade desse médium para fazer aquilo, tá? Sem o médium de efeito físico, não existe possibilidade do espírito agir sobre a matéria. Daí não acontece no circo, que não está pensando. Às vezes o médium é um médium de efeito físico que não sabe. Por exemplo, suponhamos que a vizinha aqui aí o projetor começa a flutuar aqui. Então não Mas precisa não- a pessoa estar aqui no local para acontecer. Precisa estar perto. Pertinho. Ela está aqui do lado, ó. Ela o espírito vai fazer ele mexer. Entende? E geralmente Então, no às vezes o médium de efeito físico não sabe o que é. É porque geralmente às vezes no filme, quando mostra o desenho, sempre tem uma pessoa que é. Sempre tem alguém. É, alguém que é meio. É o louco. Mas então o médium não está aqui perto, ele vai pensar, eu vou levantar isso aqui. Não. O médico vai ser utilizado. É o espírito. Às vezes é inconsciente. Ele não tem a noção do que está acontecendo por ele. Já o médium de efeito físico desenvolvido, estando conectado com o espírito, ele pode, através da vontade, se o espírito compartilhar da mesma vontade que ele, fazer isso. Está vendo como o processo é complicado? Tipo, não é assim você falar assim, levanta. Não vai levantar. Não vai. Aí você for voltando pro Tiago. O Tiago quer levantar. O que acontece? Se o médium tem esse desejo, se o espírito que está ali quer fazer o mesmo, e ele tem a mediunidade de efeito físico, isso vai acontecer. Mas na maioria das vezes é inconsciente, é sem a vontade do médium. Tá? Você já. Eu já presenciei esse negócio de psicólogo. Eu era menina. Eu não esqueço disso, acho que por isso que eu tenho medo. Eu sempre tive medo dessas coisas espiritistas. Na casa da minha avó, estava eu e uma prima, e minha prima sempre me passava medo, falando assim, a casa da avó é assombrada, é coisa de menino. E eu, o pessoal isso não falava existe, não existe. Minha avó tinha ficado doente, eu tinha ficado surda. E ela pegou e colocou, não, aqui, ó, e ela ficava com a minha avó para minha tia estudar de noite. Ela falou assim, aqui as portas batem, chama, você vai lá, não tem ninguém. Eu achava que ela estava me passando, eu falei, você tá doido, não existe não. Na hora que eu falei isso, deu um estouro na porta atrás de mim e não tinha ninguém. Só eu e A ela. média defende. Gente, quando brincadeira, eu fiquei sem dormir 3 dias. E eu fiquei com isso, assim, sabe? Quando eu falo, existe, vai existir. Gente, você está vendo como é bom estudar e isso desmistifica tanta coisa, né? Então ele precisa do médico, não? Do médium de efeito físico. Porque aí o espírito vai usar o fluido do médium. Fluido animal do médium. Conectado com o fluido universal. Inconsciente ou consciente? Inconsciente. Pode ser inconsciente, na maioria das vezes e pode ser consciente. Mas eu acho que todo mundo tem um pouquinho desse aí. Você perguntou se a gente já viu. Você já viu? Você já viu? A luz da sua casa acendia? Lá foi essa Isso sacanagem. é efeito físico. Ou é que já aconteceu comigo. Uma vez lá na casa da minha amiga, eu lembro até hoje, foi na época eu tinha iniciado no nível 2 do reiki, né? Como a gente está com aquela canalização de energia, a lâmpada da casa dela que estava queimada acendeu quando eu cheguei. Ela fez assim, ó. Acendeu, ela falou, não acendeu não, porque ela está queimada. Eu falei, acendeu, que eu acabei de ver. Ela piscou. E ela piscou, eu vi Eu tô 2 falando, vezes. você vê como é dessa verdade. Agora na sua casa não vivia acendendo a luz do quarto? Quando minha mãe faleceu, eu colocaram eu no quarto que ela dormia, pra dormir. Aí ficou umas 3 noites acendendo assim. Efeito físico, gente. Mas aí como? Eu era o cara? Não acontece ainda na sua casa? Não. Mas a Alexandra já falou que já aconteceu várias vezes no quarto de vocês. Teve uma desobsessão quando era guia. A gente estava tranquilo, de repente lembra que o papel caiu, o mundo caiu de... sem vento, sem nada. Então, Ali aconteceu coisa lá. Então Beleza. coisa aqui eu posso ter sido. Pode ser que você seja. Ou eu ou o Alexandre. Ou os meninos.
Não, mas eles precisam de nós. Precisa do médico de efeito físico. Senão não tem. Tá? Hã? Eu sou doido mesmo. Eu acho que é um pouquinho disso deles usarem, porque eles usam o nosso medo para melhorar a situação, né? Sim. Porque quando eu ficava sozinha na casa da minha mãe, rapaz, eu sou de fechar tudo. Lógico, medo é uma. Aí ficava fazendo assim na penitenciação. O medo é de. Que tipo de frequência é o medo? Baixa. Quem está na baixa frequência? Espíritos levianos, obsessores, zombeteiros, né, que gostam de ficar brincando, tirando sarro da nossa cara. Aí você ficava com medo, você dava todo o material para ele abusar do seu medo. Tem que tomar cuidado, porque às vezes é coisa da própria mente, da própria cabeça. Às vezes o medo produz isso, tá? Às vezes a nossa mente ela é muito poderosa. Então, quando você está com muito medo, apaga a luz, você tem medo escuro, pode ser que não tenha nenhum espírito ali. Mas você imagina que está vendo, imagina que está ouvindo, aí seu coração acelera, aí você parece, tipo, se passa um carro na rua, dá uma, sabe aquela penumbra de luz que aparece assim quando passa um farol? Aí você fala, nossa, passou outro aí. Porque o medo está ali e você acha que é medo, que é verdade, entendeu? É pânico, é medo. Aí tem que saber, tem que entender a situação, se não é um fruto da imaginação ou se é realmente uma mediunidade de efeito físico. Aparições. Aqui não é médium vidente, não. Aqui nós estamos falando de fenômeno, efeito físico. Tipo, o espírito parece que todo mundo que estiver no ambiente vê. Eu, no final da minha adolescência, início da fase adulta, eu via muito partes do corpo. Mas era muito rápido, era relance. Passava uma perna assim. Eu não conseguia ver o resto, sabe? Eu via só uma parte. Aí passava uma perna, mas para mim era tão natural. Passou. Aí a hora que eu forçava a vista, eu não via mais nada. Às vezes uma mão. Ainda bem que você via só as partes inteiras assim, não tava. E era assim, nunca era no meu foco de visão, era no campo de visão. Sempre estava assim, no meu campo de visão, numa das laterais da minha visão, sabe? Aí a hora que eu olhava, eu não via mais nada. Era muito comum isso acontecer comigo, muito comum. Só que nesse caso, para mim, aqui é evidência. Tá? Evidência, não é aparição, não. É materialização. Tem a materialização e tem a aparição. São duas coisas. São variações da mesma coisa. Então a aparição já aconteceu às vezes através do médium. Tipo, suponhamos, já li casos sobre isso, depois eu vou pesquisar qual caso que é, agora eu não estou me lembrando quem. Tipo, o médium está aqui e de repente toma a forma do espírito. Você vê o espírito. Como se estivesse olhando para mim e de repente eu transformasse Dr. Bezerra de Menezes. Eu já vi. Mas não é porque eu transformei, é porque eu tenho a mediunidade física da aparição e eu fiz com que ele aparecesse sobre mim. Existem sessões de materialização em que isso acontece. Ao invés de materializar um objeto, às vezes um espírito aparece, conversa com as pessoas. E é tangível. Em alguns casos pode ser tangível, ou seja, você pode tocar. Você sente, você pode abraçar. Você mandou uma médica, o Pino sempre mostrou que era um vídeo que parece que ela pegava um algodão. Materialização é muito feita assim, tira do algodão os objetos. Mas depois a gente vai entrar mais a fundo nesses assuntos, tá? Só para a gente não perder o time aqui. Transportes. Os médios de transporte é uma variação dos de translação. Eles conseguem transportar objeto. Tipo assim, pega esse vidro de álcool que está aqui na mesa, ele aparece lá na outra casinha. Ele desaparece aqui e aparece lá. Transporta para lá. Tá? São os médios de transporte. Os chamados médios noturnos. Esses aqui, eles costumam produzir efeitos físicos à noite.
Só que Kardec nos explica que, está até aí na apostila, que isso é mais uma condição do ambiente do que do médium em si. O ambiente ali favorece para ele produzir efeitos físicos à noite, de dia não, por algum motivo que aqui não cabe a gente ficar entrando muito em cada um desses. Depois a gente vai falar sobre esses tipos de mediunidade com mais detalhes, tá? Mas aí ele chama de médium noturno, porque ele produz efeitos físicos mais à noite. Pneumatógrafo. A pneumatografia é a escrita direta, ou seja, você deixa um papel sobre a mesa, ninguém toca nesse papel, ninguém mexe no papel, daí algum tempo você vai pegar o papel, tem alguma mensagem escrita nele. É como se a escrita materializasse no papel, tá? Aparece o texto no papel ali, do nada, digamos assim, né? Porque é um efeito físico, tá? Por que é um efeito físico? Porque não teve nenhum médium ali escrevendo, não teve nenhuma ação de um médium, espírito, como se ele tivesse escrito direto no papel através do efeito físico do médium, entendeu? Curador. O médium tem o poder de cura através das mãos, né? Ele impõe as mãos sobre a pessoa e ele tem o poder de curar. Aí vem magnetismo, vem várias outras coisas. Agora, vamos fazer um adendo aqui também, né? Poder de curar, mas aliviar. Lembrem-se que o pensamento obedece à nossa vontade. E se você tem o desejo de aliviar a pessoa, desejo profundo e sincero de aliviar a pessoa, você vai conseguir. Se você se conectar a essa pessoa, se não tiver conexão, não. Conectando-se a essa pessoa, você vai conseguir produzir algo nela, nem que seja um alívio, um pequeno alívio ali do que ela está sentindo. Aqui o médium curador que ele está falando é um específico, é aquele que cura mesmo. Igual Jesus devolveu a orelha do soldado, entendeu? A lepra, fez o cego enxergar, sabe? O médico põe a mão ali, doa energia ali, a pessoa cura na hora, sabe? É um curador mais desenvolvido para né? chegar nesse. Por isso que ele especificou o curador, entendeu? Médiuns excitadores. Como assim excitador? Ele explica que é o médium que tem a capacidade de influenciar o outro a escrever. Entendeu? A mediunidade dele é por isso que é efeito físico. Ele consegue ajudar o outro a escrever. Às vezes, por exemplo, é um médium iniciante da psicografia, está com dificuldade. O excitador chega perto ali, vai discorrer textos longos e maravilhosos, através da energia física, do efeito físico dele. Tá? Então, esses são os grupos de mediunidades de efeito físico que Kardec nos traz. Aqui eu estou buscando Kardec, tá? Minha fonte aqui é Kardec. Se vocês já viram outros, já ouviram falar de outras coisas, aqui eu busquei em Kardec, tá? E os intelectuais? Agora a gente voltou no que a gente estava falando antes, da conexão mediúnica, mente com mente, tá? Aí a gente tem os audientes. Todos esses a gente vai depois aprofundar. Audientes, os médiuns que conseguem ouvir o que o Espírito fala. Lembrando, pode ser que ele ouça parecendo que está ouvindo a voz material de alguém encarnado. Parece que ele ouve pelo ouvido, mas tem aquele que ouve com a mente. Tá? Eles, como se ele ouvisse uma voz na cabeça dele. Entendeu? Eu acho que esse negócio de escutar com a mente é pior do que o outro, porque tem horas que você fica meio louco, você meio que confunde, você não sabe se é você, se não é. Pode acontecer, porque está na sua cabeça, né? Será que sou eu isso? Será que é pensamento meu? Ele sempre fica naquela, nossa, será que sou eu mesmo? Né? Nossa. Lembra quando a gente falou da dúvida? Uhum. É isso aí. Vidente, a mesma coisa, só que com relação à visão. Ele vê. Pode ser que ele tenha a sensação de estar vendo com os olhos. Principalmente no sonho. O sonho? Porque muita coisa que o sonho acontece. Não, aí é outra coisa. Aí
premonição, pressentimento, sonambulismo. Tá? Calma. O vidente, ele pode ter a sensação que está vendo com o olho, igual ele vê qualquer outra coisa, ou é na mente também. É aquela imagem que vem na mente como se fosse uma imagem de um sonho, de um pensamento. Tá? Inspirado. Eu acho que nem precisa muita explicação, né? A gente até falou sobre isso aqui, quando você vem uma inspiração para resolver um problema, vem uma inspiração para escrever algo, vem uma inspiração de uma solução de algo, vem uma inspiração de uma música, de um desenho, de uma pintura, enfim, de uma palestra. Inspirar. Existem uns médios inspirados. Pressentimentos. Pressentimento é aquele médico que tem uma vaga intuição das coisas futuras, sabe? Algumas pinceladas, né? A Alexandra, acontece com ela, né? Que a gente falou lá na segunda vista sobre isso, lembra? A gente falou de pressentimento na segunda vista, nos casos de animismo, tá? Os proféticos. O profético é como se ele fosse um de pressentimento mais aprofundado. Porque é um médium que ele consegue discernir bem algo que vai acontecer. Ele fala com mais precisão sobre algo que pode acontecer, tá? Sonâmbulos, acho que a gente já sabe muito bem, né? O que é o médium sonâmbulo? A gente já estudou aqui sobre isso. Alguma dúvida sobre o sonâmbulo? Não. Beleza. Estático, também já estudamos isso no animismo, né? O êxtase. O estático é aquele que está em êxtase, tá? Lembra do êxtase lá no animismo? Mesma coisa. Pintores e desenhistas, a gente tem uma iniciante nesse caso, e tem uma outra colega nossa aqui que faz, né? Esses quadros maravilhosos. Iniciante você, a outra está ali, ó. Olha o desenho. Músicos, aqui eu quero fazer uma adenda aqui. Lembra que a gente estudou o outro lado de efeito físico? Efeitos musicais, o instrumento toca. O médium de efeito intelectual, músico, é aquele que compõe, que faz a música através da mediunidade. Entendeu? Não é um instrumento, é ele faz a música, vem a música para ele escreve, ou uma melodia, ele compõe aquela melodia, seja em qualquer instrumento que ele use, que ele tem o costume de usar. Aqui é o médium fazendo música, tá? Lá no efeito físico, é um instrumento funcionando sozinho. Ou melhor dizendo, um instrumento funcionando através da ação de um espírito. Ficou claro isso aí? Então, temos as duas áreas. Escreventes ou psicógrafos, também já sabemos, que depois a gente vai entender como é esse processo, a gente vai aprofundar bastante na psicografia, o médium que escreve as mensagens. E por último, os falantes ou psicofônicos, que é o nosso tema de hoje. O médium falante, que usa a voz para transmitir a mensagem. Certo? Ok, quanto aos grupos de médios, físicos e intelectuais, são esses. São esses que Kardec nos traz. Então vamos começar a aprofundar? Vamos. Ok? Vamos parar por aqui. Só uma pergunta. Tem um nome específico para quem escuta, vê e é desconfortável? A expressão claro e audiente. Claro e audiente, sim. Mas o claro e audiente, ele escuta e vê. Escuta e vê. Porque assim, é lógico que tem situações e situações, mas eu vejo, eu escuto, É porque você tem vários tipos de mediunidade. Você tem vários tipos de mediunidade. Tá? E é muito comum isso. O médium ele pode ter vários tipos de mediunidade. Geralmente, quando ele desenvolve mais uma, as outras vão diminuindo. Geralmente. Por que eu deixei o falantes psicofônicos por último? Porque é o que a gente vai começar
a estudar hoje. Iniciando o capítulo 8 do nosso terceiro módulo. Vamos falar agora, o restante do módulo vai ser especificamente, nas próximas aulas a gente vai falar especificamente sobre a psicofonia. Agora nós estamos entrando de verdade nesse tipo de mediunidade, tá? E depois a gente vai falar da psicografia. O que é a psicofonia? No final do livro dos médiuns tem um vocabulário, onde Kardec traz como se fosse um dicionário espírita. E ele explica que psicofonia é a comunicação dos espíritos pela voz do médium falante. Tá? Então, psicofonia, olha, vamos entender o nome? Psico, de psiquismo, de mente, fonia, fala, fonética, fala, tá? Por isso esse nome, psicofonia, tá? É a comunicação através da voz. Kardec chama o psicofônico de médium falante. Se você procurar no livro dos médiuns, você não vai encontrar psicofonia nos capítulos. Você vai encontrar médium falante. Médium falante, na explicação dele, no item 166, com muita frequência não ouvem nada. Neles o Espírito atua sobre os órgãos da palavra, da voz, como atua sobre a mão dos médiuns escreventes, ok? Lembrando que, como é que o Espírito atua sobre o órgão? Através do sistema nervoso, beleza? Então, médium falante ou psicofônico, o que se utiliza da voz para transmitir uma ideia, um pensamento, certo? Aí a gente leu naquele texto ali de Herculano Pires no início da aula, na qual ele já começa a explanar sobre a incorporação, onde ele fala que o vidente vê a imagem do rosto do espírito sobrepondo o rosto do médium, dando a entender que há ali uma incorporação, dando a entender que parece que o espírito entra no corpo do médium. Isso acontece? Não. O vulgo, a maioria das pessoas que não tem um conhecimento aprofundado, utilizam esse termo incorporação, né? As pessoas costumam falar muito em incorporação. No meio espírita isso é muito comum. Mas o termo incorporação dá a ideia de que o espírito penetra no corpo do médium. E isso não é verdade, isso não existe. Primeira vez que eu escutei, uma pessoa falou para mim assim: não existe incorporação. Aí eu quis brigar com ele de todo jeito, existe sim. Mas só que ele não me explicou a questão da incorporação, né? Ele só falou que não existe, o espírito que está no corpo da pessoa. E eu quis brigar com ele de todo jeito. Não, existe sim. Mas ele não me explicou. Por que não existe? Porque é esse o processo. É esse o processo. Mente com mente. Tá? Então não existe a incorporação. Por isso, é aconselhável a gente não utilizar esse termo, a gente desconsiderar esse termo. Nós que agora estamos estudando e entendendo o processo, seria errado da nossa parte usar o nome incorporação, porque o espírito não toma conta do corpo do médium. Não tem como ele fazer isso. Ele entra em contato com o sistema nervoso do médium, através da mente do médium. E para tirar qualquer dúvida com relação a isso, Kardec nos traz, no livro 2 do capítulo 9, no livro dos Espíritos, item 473, o espírito não entra no corpo como entras em uma casa. Kardec está falando. Ele se afina com o espírito encarnado, se afina, se conecta, sintoniza-se, fusão fluídica, lembra? E as mesmas
se afina com o espírito encarnado, que tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para agir conjuntamente. Mas é sempre o espírito encarnado que age sobre a matéria da qual está revestido. O espírito não pode substituir aquele que está encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o término da existência material. Entenderam? Eu estou encarnado, o meu espírito vai ficar ligado ao meu corpo físico até o dia que eu morrer, até o dia que o meu corpo morrer e eu desencarnar. Não tem como nenhum outro espírito tomar conta desse corpo. Esse corpo não tem como ser de outro, ele é meu até o meu desencarne. Como que o espírito vai agir sobre o meu corpo? Através do sistema nervoso. E como que ele vai conseguir fazer essa conexão, essa fusão fluídica? Pela sintonia, padrão vibratório. Beleza? Essa explicação aqui de Kardec está no item onde ele está explicando a possessão, para vocês terem ideia. Aí, Tati, eu venho para você e bato o martelo. Mesmo no caso de possessão, que o espírito controla até a fisiologia da pessoa, ele não entra no corpo. Ele controla porque ele está conectado no sistema nervoso. E ele se liga aos centros vitais da pessoa. Mas não entra no corpo. É uma conexão muito forte. Não entra. Entendeu? Então, esse negócio de entrar no corpo, esquece. Agora, vocês vão ver esse termo. André Luiz usa, o próprio missionário da luz, ele usa o termo incorporação. Por que esse termo é usado? Para que a gente possa entender o processo. Tanto é que ele começa a explicar a psicofonia usando a incorporação é como se fosse o sistema. A gente vai entrar nisso depois. Tá? Então a gente vai ler incorporação em várias obras de espíritos de renome, obras consagradas. Tá? A gente vai ler isso, mas a gente acabou de entender que não existe entrar no corpo. Então, seria um termo incorreto para a gente utilizar. Tá? Você pode falar psicofonia, médium falante. E para fechar esse primeiro contato nosso, né? Para a nossa aula não estender demais, para fechar esse primeiro contato nosso com a psicofonia, e entendendo agora como é o processo da conexão mediúnica, existem alguns tipos de psicofonia. Vamos fechar a aula entendendo os tipos de psicofonia. Tá? O psicofônico pode ser inconsciente. É aquele médium que ele não tem noção do que está acontecendo na hora. Ele se conecta com o espírito. Quando eu falo não tem noção, consciente. Tá? O espírito do médium, a alma dele tem, mas ele, o físico dele não tem. A consciência dele não tem. Então o espírito vem, fala sem o médium saber o que o espírito está falando, sem ter a consciência que o espírito está falando. Existem vários médios assim. Aqui na casa tem. O médium depois volta e não sabe o que o espírito falou. É muito comum, viu, gente? Não é incomum, não. É muito comum um médium psicofônico inconsciente. Tá? Entendi. Aí é uma comunicação espírito com alma. Ele faz aquele processo todo, mente com mente, sistema nervoso, aí ele acessa a voz do médium pelo sistema nervoso e fala. E o médium não está tendo consciência daquilo, ele não está participando dessa comunicação conscientemente. Porque de qualquer jeito, só para concluir, de qualquer jeito a mensagem passa pelo cérebro dele. Só que ele não tem consciência disso, é como se tivesse apagado. Mas está passando pelo cérebro dele.
O consciente está apagado. Pode perceber a tonalidade, o jeito de falar e o tom de voz é diferente do dele. É bem diferente. Esse caso desse médium inconsciente é aquele que muda a voz. O espírito fala é outra voz. Ele altera a voz do médium. Quando ele volta, a voz dele é outra. Aí o jeito de falar, sabe, o sotaque, É diferente. a forma de falar é totalmente diferente. Nem parece que é aquela pessoa que está falando. Entendeu? E aí a gente tem o consciente. O que é o médium psicofônico consciente? Ele está percebendo a comunicação quando ela está sendo falada. Tipo, no mesmo momento que está vindo e ele está falando, é que ele está percebendo. Ele não consegue perceber a ideia antes. O médium psicofônico consciente não tem acesso à ideia antes. Conscientemente não, antes. É no mesmo momento. Ele está falando e está percebendo o que está falando. Tá? Ok? Tem uma variação aí, a gente vai entender. Alguma dúvida até aqui? Qual que é a variação? O intuitivo. O intuitivo é o médium psicofônico consciente. É uma variação do consciente. Só que ele recebe a ideia e ele tem a consciência dela antes de falar. E isso é ruim? Eu acredito que é o meu caso. Porque quando a gente está trabalhando, eu não perco a minha consciência. Eu estou vendo onde que eu estou, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo. Eu percebo algumas energias diferentes, mas aí é como se, aí nesse caso é muito fácil de misturar o que é seu e o que não é. é muito difícil discernir o que não é e o que é seu. Mas se você recebeu a informação antes, aquilo já vem para você e você fala assim, não, isso aqui eu não vou falar. Isso aqui eu vou falar. Nem sempre. Nem sempre. Eu consigo fazer isso. Você tem essa facilidade, só que você tem uma dificuldade de discernir se aquele pensamento é seu ou não, porque formulou o pensamento do seu cérebro antes. Então eu não sei o que acontece comigo não. Mas é porque você, quanto tempo de experiência tem de mediunidade? Então você consegue discernir facilmente o que é seu e o que não é. Na sua Então mente. começando Porque, assim, porque assim, normalmente eu estou do lado do meu corpo. Eu vejo um amigo espiritual trabalhando, eu estou aqui. Entendeu? A gente vai ver isso aí. Eu fico Próxima aula. aqui e assim, alguma coisa que às vezes ele vai falar, vem já na minha cabeça. Não vai falar isso não. Não vai não. É. Mas você está mais para médium consciente do que intuitivo. Você está mais para ser uma médium consciente do que intuitivo. Por quê? O intuitivo, ele nem se vê fora do corpo. O intuitivo, no meu caso, por exemplo, eu estou aqui, estou falando com vocês. Já viu eu falar que de repente eu estou aprendendo o que eu estou falando? Porque a ideia veio na minha mente antes, veio a ideia e depois eu falo. comigo também acontece isso também. É. Aí Esse, vem, é, aí como se apertasse o play. eu play. Isso. Vamos supor, eu já conheço o Léo, já conheço o Marcelo, vocês aqui. Se um de vocês deitar na maca, pronto, o Cristiane apaga e sobe. Aí você fica inconsciente. Para você não atrapalhar ali, você fica inconsciente. Então você é semi-consciente. É um outro patamar essa. Mas, calma. Porque a gente vai ver sobre o semiconsciente na psicografia, a gente vai entrar mais a fundo nisso aí. O intuitivo é aquele que recebe a informação, dá aquela Vem na mente dele Filtra. e fala. Ele é o intérprete. A mamãe vai. É o intérprete. sua Alexandre. mãe. Eu É. também vejo. Eu me considero um intuitivo. Eu também. Porque eu não perco consciência de mim em momento nenhum durante o trabalho, entendeu? Ali vem a ideia para falar na hora, eu falo, vejo as intuições,
às vezes sobre o que a pessoa está passando. Na preparação da aula vem as intuições para mim. Intuição. Comigo também acontece muito isso. Tá? Médio intuitivo. Então ele é mais do que consciente, né? Ele recebe a ideia e ele que fala com a palavra dele, do jeito dele. Você não vê a diferença dele falando com a ideia que não é dele ou é dele, você não consegue perceber a diferença, porque ele fala do mesmo jeito que ele fala, como se eu estivesse falando, Por isso, uma ideia própria. por isso que às vezes, dependendo da pessoa que você fala, às vezes ela desacredita no que a gente fala pra ela. Isso. Né? Te coloca em dúvida. Geralmente o médio intuitivo ele tende a ter mais dúvida, ele tende a ter dificuldade de discernir o que é dele e o que não é, e as pessoas também duvidarem, porque é ele que está falando. Aí depois que acontece, que você acabou de falar pra pessoa, Aí a pessoa vai, eu não tinha razão. Eu te avisei, você não E queria. você ainda fica meio temeroso em falar. Fica. Aí entra naquela questão da dúvida que a gente já estudou aqui, persistir, confiar, né? E por último, dentro da psicofonia, Tiago. você falou, apareceu ali, ó. Você não fala nada, O médium psicofônico sonambúlico, que a gente também já estudou sobre isso aqui, né? Você lembra quando a gente falou da dona Celina, lá do livro do André Luiz, que ela fica ali assistindo, no caso da Cristiane, ela fica assistindo todo o processo, ela se coloca do lado do corpo físico e assiste todo o processo acontecer e ela vai controlando a situação. Só que no caso dela, ela está dormindo, o corpo físico está dormindo, tá? É um processo de inconsciente, é uma variação do médio inconsciente. Mas qual que é a diferença? O médio inconsciente, ele está num processo onde ele perde a consciência, mas não está dormindo. O médio sonambúlico está dormindo. A gente também conhece alguém que é assim. Ele dorme, mas está trabalhando, porque ele é sonambúlico. Certo? É uma variação do inconsciente. Então são esses 4 tipos que a gente tem: inconsciente, consciente, intuitivo e sonambúlico. Os 4 tipos de médiums psicofônicos. Depois tem uma outra variação aí, mas é uma parte que entra no efeito físico, a gente vai falar para frente. Ok? Alguma dúvida? Não. Bacana, né? Para casa, como diz Alexandre. Como a gente está entrando na psicofonia, está na hora agora de vocês começarem a buscar, perceber a mediunidade de vocês. No capítulo 5 lá atrás, nós já fizemos alguns exercícios parecidos. Você lembra que a gente fez irradiação e de perceber mensagens? Lembra que a gente fez isso? Só que agora, a gente vai, é parecido, mas não é a mesma coisa. Vocês vão tirar 5, 10 minutinhos, gente, só 10 minutinhos do seu dia, e para irradiar. Você vai parar, vai fazer uma irradiação, e nessa irradiação você vai prestar atenção em como foi o tipo de pensamento, quais os pensamentos você teve durante o dia. E analisar com você mesmo se aqueles pensamentos, se alguns daqueles pensamentos que você teve foram seus ou não. E aí você vai prestar atenção no que pode não ter sido seu pensamento. Como que eu vou saber isso? Como que eu vou entender se aquele pensamento é meu ou não? É essa pergunta aqui, ó. Se fosse você faria daquela forma? Ou pensaria daquela forma? Se vier uma dúvida, então não é certo. Entendeu? Você medita, irradia, aí você começa a fazer uma retrospectiva do seu dia, dos seus pensamentos durante o dia. Aí veio um que pareceu meio estranho, do que geralmente você costuma agir e pensar. Aí você pensa assim: eu faria desse jeito? Se fosse eu, em plena consciência, eu faria assim?
Será? Veio um será, então vai ser. Tá? Veio um será ali é porque aquele pensamento não foi seu. Vocês vão se assustar. Tá? E aí você preste atenção se o pensamento é seu e como você se sente. Que sentimento que vem? Vem revolta, vem raiva, vem alegria, vem felicidade, vem tranquilidade. O que vem? O que você sente com relação àquele pensamento que provavelmente pode não ter sido seu? Anota. E aí traz pra gente. Faz isso todo dia, faz. É um exercício. Sabe por quê? Esse exercício vai te ajudar a detectar melhor qual é a sua mediunidade. Será que você é psicofônico? Será que você é audiente, falante, vidente, intuitivo? Nas próximas atividades a gente vai ir aprofundando até você descobrir, de fato, até o final desse módulo. Se você fizer as atividades, você vai descobrir qual é a sua. Essa irradiação, claro que nos primeiros dias pode ser que você não perceba nenhuma diferença, mas se você tiver o hábito de fazer, no final da semana, na outra semana, vai ser bem claro para você. Quanto mais você praticar, mais vai ficar nítida essa diferença do que é seu e que não é. Tá? E vai te ajudar a identificar a sua mediunidade. E você acha que é importante ou não identificar a sua mediunidade? Com certeza. Então faça, gente. Porque Faça. o que acontece? Né? Eu já tenho alguns anos de trabalho. O que acontece? A partir do momento que você começa a conhecer a mediunidade que você tem, você começa a ter controle daquilo. Então não é o tempo todo que você vê, não é o tempo todo que você escuta, não é o tempo, entendeu? Isso você vai conseguir controlar isso. Olha, agora é o meu momento de encarnado, tem que estudar Freud. Então, por favor, eu estou estudando Freud, eu não posso te ajudar agora, colega. Pode lá. Então você consegue fazer esse controle. Afinal, para que a gente está fazendo o curso mesmo? Né? Então, esse processo de irradiar e prestar atenção no seu pensamento, para você começar a discernir o que é de você e o que não é, e o que você sente, e perceber quais as influências você está tendo. E a gente vai bater um papo na aula que vem para tentar aí entender esse processo. Fazer isso aí não é fácil, não. Não é fácil. Não. E por que precisa que vocês façam? Porque na outra semana a gente vai continuar essa atividade aprofundando ela, até vocês conseguirem identificar a sua utilidade. Vai ser legal demais. Beleza? Fechou? Alguma dúvida para a gente fechar aqui hoje? Então vamos encerrar, né? Vamos nos colocar em uma posição mais confortável, uma respiração mais profunda, feche seus olhos. E assim, você enche o peito de ar e solta. E você vai agora trazer para dentro de você tudo o que aprendemos nesta noite. O processo da conexão mediúnica, a ligação, a fusão fluídica da mente, do espírito com o médium, como que o cérebro traz para ele todas as informações, como que ele acessa o espírito, como o espírito acessa o médium, e aí distribui essa informação para o sistema nervoso, refletindo no órgão mais flexível do médium. Traga para você, visualize toda essa informação, como você aprendeu que funciona. E aí então nós entendemos o processo da psicofonia. Antes nós aprendemos quais são os tipos de médiuns que existem, os médiuns de efeito físico, os médiuns de efeito intelectual. Entendemos cada um deles dentro do efeito físico, dentro do efeito intelectual, quais são os tipos que existem. E aí tivemos a condição
condição de entenderem, de aprofundar agora, mergulhar na mediunidade da psicofonia. Entendendo assim que essa conexão que é feita entre o espírito e o outro, entre o espírito e o médium, entre um encarnado e outro, essa conexão é feita pela mente, pelo sistema nervoso, e não podemos chamá-la de incorporação, afinal de contas, o espírito não entra no corpo do médium. Então a gente entendeu que esse processo é feito através da mente, portanto o termo incorporação não pode ser usado. E começamos a entender que a psicofonia tem as suas variações, o médium psicofônico consciente, inconsciente, o intuitivo e o sonâmbulo. Traga esses aprendizados para dentro de você, para que você agora possa utilizá-los sempre que precisar. E aí você então irradia a gratidão. Agradeça pela oportunidade de ter esse contato com esse conhecimento tão esclarecedor. Agradeça a Deus, a espiritualidade, que fez com que você entendesse da forma mais clara os ensinamentos que nós recebemos nesta noite. E em forma de gratidão, nós oramos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Respire fundo, abra os olhos. Muito, muito